para você. Hoje nós vamos falar de saúde, coronavírus, dengue, vale a pena ficar ligado. E nós vamos falar também de uma dica especial para você, mulher, que quer se vestir bem. Qual mulher não gosta de se vestir bem em qualquer ocasião? E o melhor de tudo, por apenas R$20, dá só uma olhadinha. Gostaram da Gili Chique? É uma dica que eu dou para vocês, que vocês sabem, tudo que eu vejo de legal na cidade, eu falo para você, tem que compartilhar, né, amiga? Então, a Gili Chique ali na Avenida Brasil, quase chegando na Igreja São José. E agora a gente vai falar com o secretário de Saúde aqui de Maringá. Fique ligado. Programa Rose Leonel. Pessoal, tá todo mundo preocupado com saúde no Brasil, não é? É dengue, é coronavírus, é um monte de coisa e a gente está preocupado. Então, em função disso, eu convidei aqui o nosso secretário de Saúde de Maringá, Jair Beato. Jair, um prazer tê-lo aqui conosco e a preocupação com a saúde é generalizada. Prazer é meu, Rose. A preocupação é muito grande. Em relação à dengue, o Paraná, a nossa região norte-noroeste vive um momento muito grave e muito crítico em relação à dengue. Quando se compara esse mesmo período de 2020 com 2019, nós podemos falar que os casos de dengue cresceu mais de 5.000%. Por quê? Porque nós estamos no... Com relação ao ano passado. Isso. Quando se compara janeiro de 2019 com janeiro de 2020, nós tivemos mais de 5.000% de crescimento de casos confirmados de dengue no Paraná. Então, isso é um motivo da gente ter muita chuva, um ambiente quente, a presença do mosquito, a presença do vírus, e esse ano a gente tem um vírus da dengue diferente, que a gente fala dengue tipo 2, e isso tem causado muitos diagnósticos de dengue em Maringá. Nós estamos hoje com perto de 600 casos confirmados, né? Quantos óbitos? O Paraná tem 7 casos já confirmados, Maringá tem 5 casos em investigação. Então hoje nós temos 5 casos de pacientes que morreram em hospitais públicos e privados de Maringá em investigação com suspeita de dengue. Recentemente morreu um companheiro nosso de imprensa que me disseram que foi por dengue, então ainda é suspeita, não é comprovação. É importante dizer que todo caso de dengue que leva a óbito, essa confirmação depende de resultados de sangue que são coletados do paciente ainda vivos e encaminhado para Curitiba, no laboratório central do estado, que chama LACEN, e lá faz um tipo de exame específico que confirma ou não se teve dengue. Porque os sintomas da dengue são muitos inespecíficos, febre, dor no corpo, mal-estar. Vamos lá, gente, quais são os sintomas da dengue? Vamos ouvir, quais são mesmo? É igual uma gripe. É igual uma doença viral, então a gripe também é um vírus, então tem sintomas muito inespecíficos. Então vai ter febre, vai ter dor no corpo, vai ter mancha. Mancha onde? Mancha no corpo todo. Que jeito, que cor de mancha? Vermelhidão que dá uma coceira, náusea, vômito, dor de cabeça, dor atrás do olho, aquele mal-estar generalizado. Então são os sintomas. Esses sintomas, eles são autolimitados, o doente vai ter por 7 a 10 dias. Importante dizer que quando o paciente tem esses sintomas, ele vai procurar uma unidade de atendimento, seja uma UBS ou uma UPA, e lá não tem um exame que vai confirmar se ele tem ou não dengue, porque demora um período para ter o exame que confirma se ele está com dengue ou não. Quanto tempo? Isso aí não tinha que ser feito para saber como tratar a doença? Se nós não sabemos qual é a doença, como vamos tratar? Ou não tem tratamento mesmo? Essa é uma pergunta importante. Não precisa do exame confirmatório, porque o médico suspeita e tem uma suspensão do diagnóstico de dengue baseado nesses sintomas que eu falei para você,
no período do ano onde esses sintomas estão se apresentando. Então tem uma história epidemiológica, ou seja, nós estamos num período que tem dengue, eu tenho o paciente chegando com esses sintomas, ele tem provavelmente dengue. Para eu tratar, eu não preciso desse exame confirmatório, até porque não vai dar para confirmar naquele momento inicial. Então, o que a gente faz? A gente vai tratar o paciente e que também não tem um tratamento específico para dengue. Não existe. Não. Então, diferente de como, por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, uma apendicite, que eu tenho que operar a barriga, a dengue, o tratamento é hidratação, analgésico para não ter dor, geralmente Novalgina e paracetamol, e evitar o uso de anti-inflamatórios. Então, eu vou dar Novalgina, vou dar paracetamol, vou hidratar. Daí, toda vez que o doente chega num posto de saúde, ou numa UPA, ou num hospital privado, o médico vai avaliar os sintomas desse paciente e vai colocar esse paciente em 4 graus, que a gente chama de A, B, C e D. De acordo com os sintomas e a gravidade, aquele doente que é do tipo A, uma dengue padrão A, classificada como A, ele geralmente não vai precisar de nenhum exame de sangue, ele vai ser orientado a tomar os seus remédios em casa e fazer um tratamento em casa. Que tratamento é esse? E o remédio é paracetamol, né? Novalgina. Novalgina, paracetamol e hidratação com suco, Hidratação. água. Esse é o paciente que dengue do tipo A. Aquele paciente que aí já tem uma dengue do tipo B, mais grave, que tem sinais um pouco mais complexos, já tem um pouco mais de tempo, porque às vezes ele começou hoje, já tem 2, 3 dias de sintoma, o médico vai avaliar esses sinais. Olha, o senhor tem uma dengue do tipo B, eu vou pedir exame de sangue, um hemograma, e começa o tratamento desse paciente na observação. O paciente evoluiu bem, melhorou dos sintomas, melhorou dor de cabeça, melhorou náusea, melhorou vômito. Eu posso liberar esse paciente para casa para continuar o tratamento e voltar. Aí que é importante. Geralmente a partir do 5º dia que iniciou o sintoma. Por quê? Daí, Rose, esse quadro que começou lá atrás já deu tempo do meu organismo criar anticorpos. E aí eu peço exames desse anticorpo para ver se esse doente teve ou não dengue, que a gente chama de sorologia. Porque antes do 5º dia, dificilmente o organismo nosso já criou anticorpos contra esse vírus. Então eu classifiquei ele como tipo B, que são os sintomas maiores, ele está com 3 dias, eu começo a hidratar ele na UPA ou na observação de hospital privado. Ele fica lá então? Fica lá por 5 dias? Não, por 6, 12 horas e qualificou, eu mando ele embora. Manda ele embora e oriento ele procurar uma UBS ou um consultório privado a partir do 5º dia para fazer a sorologia. Porque não adianta fazer sorologia com 3, 4 dias que dificilmente é positivo. Agora, chegou um doente que aí já está mais grave, que além de sinais que eu já disse para você, como dor de cabeça, febre, ele tem o que a gente chama de sinais de choque, que daí já é pressão cair, ficar com a pele muito pegajosa, ficar um pouco confuso. Esse doente eu vou internar. Aí eu vou definir, de acordo com a sua gravidade, internar ou numa enfermaria, né, ou numa UTI. E aí eu interno esse doente, peço os mesmos hemogramas, peço a sorologia, interno e vou dar um tratamento específico? Não, eu vou continuar a mesma hidratação, a mesma analgesia, só que agora em vez de ser via oral, ele tem que ficar no hospital, porque talvez eu precise levar ele para a UTI para começar medidas que só acontecem na UTI, como dar remédio para subir a pressão. Então, aí ele fica no hospital, a dengue do tipo C e do tipo D. Então, essa avaliação, classificando o doente em A, B, C ou D, ela é realizada pelo profissional médico, em qualquer unidade de saúde pública ou privada, de acordo com os sintomas e sinais que esse paciente tem de gravidade. E, importante frisar, não tem tratamento específico. Tratamento é analgésico para reduzir a dor, antitérmico para reduzir a febre, remédio para náusea e vômito, como um Plasir, um Dramin, e hidratação. Se ele tiver clinicamente bem do tipo A,
eu vou hidratar por boca. Do tipo B e do tipo C, endovenoso, e eu posso ou não liberar. E o C e o D sempre eu vou internar no hospital. Seria hemorrágica daí? É o que a gente chamava da dengue hemorrágica. Então a gente tem a dengue grave. Então porque toda a dengue sangra. Às vezes até a dengue classificada como A tem sangramento. No nariz, onde no nariz, onde a gente vai escovar o dente, porque uma das alterações que a dengue faz é cair as plaquetas, que é uma célula do sangue responsável pela coagulação. Até não pode tomar anticoagulante, não é isso? E aí é o que acontece. As pessoas morrem de dengue? Morrem. Porque geralmente as pessoas têm a dengue, mas aí elas têm outras doenças que atrapalham a evolução da dengue. Então, às vezes eu tenho um paciente de 70 anos que teve dengue, mas já tinha uma insuficiência cardíaca, já usava anticoagulante porque tinha alguma doença, tinha outras comorbidades. Aí eu estou pegando um doente que já tem doenças prévias, que tem problemas de saúde e trazendo um novo insulto para ele, uma doença grave que é dengue. Aí acaba evoluindo a óbito. Outro extremo de idade que evolui a óbito são as crianças. Porque as crianças elas ainda não têm toda a imunidade adquirida, são mais sensíveis à hipotensão, ao vômito, à náusea. Então, os dois extremos de idade, crianças e idosos, são os grupos de risco que podem evoluir a óbito como causa inicial a dengue. Então, o negócio tem que usar aquele repelente. Tem que cuidar, fazer isso, né? Evitar. Usar repelente é importante, mas eu gosto de falar sempre do autocuidado. Todo dia nós levantamos de manhã, escovamos nosso dente, penteamos nosso cabelo. As mulheres, eu já não pentei o cabelo porque eu não tenho, né? Mas as mulheres fazem uma maquiagem, se faz o autocuidado do seu corpo. Pela saúde da pessoa, a gente tem que fazer o autocuidado do quintal. Nós temos os agentes de endemias do município, são mais de 200, que vão às casas das pessoas, e aí vai um alerta, deixe eles entrar, eles estão lá para orientar vocês. De maneira geral, eles passam de 4 a 5 vezes na casa no ano, mas o lixo e o ambiente são 365 dias. Então, os outros 361 dias, ou 360 dias, nós, indivíduos, temos que fazer o nosso autocuidado do nosso quintal, do nosso e do vizinho. E aquele que não está fazendo, usar as formas de notificar a prefeitura, para que a prefeitura vá. De que forma? Hoje é o 156, que é o número que a população pode denunciar, colocando endereço, lugar, anônimo. A Secretaria de Saúde vai, a Secretaria de Fazenda vai, notifica, pede para essa pessoa limpar o quintal, fazer a roçada, se não fizer, multa. E agora estamos conversando, inclusive, com o Ministério Público, para que esses indivíduos que não façam o cuidado do seu quintal possam, inclusive, ser acionados civil e criminalmente, porque é esses ambientes de dentro do quintal, não cuidados, que tem os criadouros que levam os doentes, às vezes, a óbito. E o mato proliferando, ele tem que cuidar, né? Às vezes a pessoa tem a data lá, mas não tem nada construído e começa a crescer o mato. Cresce o mato, e aí o problema do mato é que as pessoas, quando vê uma data, um mato, joga as outras coisas lá, porque já acha que ninguém vai limpar, então não tem o proprietário, então vai acumulando, né? Nessa ação que nós fizemos agora, dia 1º, com a Secretaria de Serviços Públicos, nós retiramos mais de 85 caminhões de lixo, grandes lixos, né? Móveis, geladeira, fogão, cadeira, sofá. Lembrando que esse também é um criador, mas o criador pequeno, que é aquele copinho, aquele vaso, aquele acúmulo, pode ser retirado todo dia numa sacolinha e colocado lá fora para os serviços públicos levar esse lixo. É só se cuidar. Agora, o secretário falou sobre aquela questão de sofás velhos, móveis velhos e tal. A prefeitura tem um serviço disso, de ligar e ir lá buscar ou não? Onde que vai fazer, jogar, descartar esse lixo? Esse serviço, a gente tem essa ação esporádica, programada, não tem um serviço que vai ligar e buscar, até porque é uma responsabilidade do cidadão. Então, o que a gente orienta? Mas daí ele tem uma responsabilidade de pôr aonde? Hoje já existe
pode contratar empresas privadas que vão colocar isso em lugares específicos, em lixos das empresas privadas, não do município. Ah, mas as pessoas de baixa renda não conseguem fazer isso, né? A pessoa mora lá, tem uma baixa renda, o senhor acha que ele vai ligar para alguém, uma empresa privada, ele nem vai saber o telefone dessa empresa privada. Então, por isso, quem não consegue descartar, proteja, não deixe acumular água até a prefeitura ter ações específicas e não deixa no meio da rua, porque ele também tem uma responsabilidade. Se ele não consegue ter uma empresa privada, então ele proteja, coloque plástico, deixa no ambiente fechado e a prefeitura tem ações de recolher de acordo com os bairros para que possa ser retirado. Qual o telefone para saber desse calendário da prefeitura? É importante dizer que as ações elas são programadas de acordo com o mês. Então a gente começou esse mês de janeiro com a primeira ação agora. Está programado para daqui 3 semanas uma outra ação e é importante dizer, a ação vai ser de acordo com os bairros onde encontra o maior índice do mosquito da dengue. Então se a gente falar que o mês que vem vai naquele bairro, pode ser que não, porque depende de onde a gente vai encontrar os maiores criadores da dengue. Gente, que legal, assunto importante, não sai daí, a gente volta depois no intervalo. Rose Leonel.